Paz do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira lição do segundo trimestre, que é falando sobre o livro de Josué, né, Tempo de Conquistas. E o nosso texto bíblico hoje está em Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí tem duas coisas que eu queria falar sobre esse versículo do dia, que somos não tá falando pra gente no passado, não tá falando pra gente no futuro. Nós somos, independente do que aconteça, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se você tá passando dificuldade, se tá passando por alguma prova, tenha esse versículo em mente e lembre-se disso. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. E aí, falando aqui da nossa síntese, tem os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos hoje na atualidade. O nosso texto bíblico do dia, ele vem falando lá em Josué, do capítulo 1, do verso 1 ao 6. Depois dá uma lidinha lá. E aí a gente vem para a introdução, falando aqui sobre como o que aconteceu quando Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do Mar Vermelho. Jesus guiou ele pelos desertos até a terra prometida, né? E caminharam por 40 anos, vocês sabem como aconteceu na história. E aí aquela geração de adultos, eles morreram para que uma nova geração continuasse. E a promessa, ela não terminou ali com aquela geração que morreu. E eles ainda não tinham chegado na terra prometida, né? Então continuou. E aí Deus preservando o povo, porque dali sairia o Salvador do mundo, né? Então o Senhor levantou a segunda geração, qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia dos seus compatriotas, o resultado funesto que adveio aos desobedientes. O tempo passou, morreu Miriam, morreu Arão, morreu Moisés, e aí o Senhor escolheu uma outra pessoa para conduzir o povo. E aí, logo depois, ele enviou 2 espias à cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer algumas estratégias de primeira guerra. E como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nessa série de lições a gente vai conhecer algumas vitórias e conquistas do líder Josué e como foi que Deus guiou o povo rumo à cidade de Canaã. Vamos para o primeiro tópico, que é o livro de Josué. Ele fala aqui um pouquinho da visão panorâmica do livro, né? É um livro denominado um livro histórico. Ele começou a ser escrito por volta de 1400 a.C. Foi a data aproximada assim, da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo engano, o final, que fala sobre o seu próprio falecimento, né? Então, essa parte não foi Josué. E aí a gente fala um pouquinho também aqui na lição. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis para uma vida cristã saudável, pois o princípio espiritual neles inscrito e eventos registrados a serem um ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. E aí vem falando como que era o tempo, como que era naquela época, né? O mundo, algumas coisas que aconteceram na mesma época. Fala sobre o Peru, que já utilizava alguns instrumentos de metais. Fala sobre a América do Norte, porque ainda não possuía civilização. E vem falando também sobre Roma, que ainda não tinha sido fundada, ela somente o primeiro registro foi em 21 de abril de 753 a.C.
E aí fala também de duas cidades que não existem mais, mas naquela época eram muito fortes, que é Babilônia e Assíria. São cidades que já foram destruídas. E fala um pouquinho também sobre Canaã. Quando a gente olha aqui um pouco sobre a história de Canaã, fala sobre território, fala sobre a Terra Prometida, né, denominada Terra Prometida, que tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento. Enfim, vem falando dados bem específicos aqui daquela época. Outras cidades também, Babilônia, Pérsia. E aí, o que eu queria ressaltar aqui é sobre Israel. Naquela época as pessoas viviam, os povos, né, eles viviam por conquistas, e Israel nunca foi dessa forma, né, ele nunca se notabilizou como um povo conquistador. Ele sempre quis somente o que foi de herança, o que Deus deu para eles, né? Eles não queriam mais do que isso. Eles, aquele pedaço de terra é o que foi prometido, é o que eles querem. E até fala aqui um ponto importante na lição, é que Deus não anelava que os seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde eles foram plantados e abençoando todas as nações da terra. E aí eu queria só ressaltar uns pontos aqui com vocês, sobre como Deus faz as coisas. O plano de Deus, ele vai muito além do que quando começou lá com Moisés, desde o princípio. O plano de Deus, ele sempre tem uma continuidade. Então, Moisés, quando retirou o povo das mãos de Faraó, e quando aconteceu já a morte dele, tinha Josué para ser o próximo líder, mas não foi em questão de acabou um plano e vai começar um outro. O plano de Deus foi sempre o mesmo, de guiar o povo, e vem sendo assim até hoje. O que eu quero chegar com isso? É que uma forma de ensino, uma forma de guiar, como era com Moisés, não vai ser terminada, ela vai ser continuada. É como se, por exemplo, igual nós temos as trocas de pastores nas igrejas, eles não vêm para substituir um outro pastor, eles vêm para continuar a obra de Deus, e ela vai ser continuada até que Jesus volte. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Moisés, ele teve a sua participação, finalizou, e Josué estava ali para continuar a conduzir o povo à terra prometida. E aí, quando a gente lê lá em Jó 42, a gente vê bem assim, ó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. E a gente vê também em Isaías 55:10 e o versículo 11 também. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, sempre que a gente pensar nos planos de Deus, a gente tem que analisar tudo isso. Na hora, assim, é um pouco difícil da gente colocar isso em prática em nós mesmos, né? Então, assim, nós fazemos parte do plano de Deus. Assim como eles tiveram um plano de como iriam entrar na terra, conquistar a terra prometida, nós também temos que alcançar a nossa morada no céu, que é o que a gente vem falando. Bom, eu falo, e eu acredito que muitas pessoas também falam, que a segunda volta de Jesus, que foi a nossa última lição do trimestre passado, fala, nós estamos esperando ele.
E aí, quem vai decidir como a gente vai continuar, como que a gente vai seguir para a eternidade, onde a gente vai estar, é a gente. Esse lugar já foi conquistado. Jesus já conquistou isso pra gente quando ele morreu na cruz do Calvário, ele já conquistou essa terra pra gente. Mas assim como o povo teve que passar um caminho inteiro e foi prometida a terra, eles tiveram que conquistar. Jesus, ele prometeu que voltaria para os seus. E nós precisamos conquistar isso. Vamos falar um pouquinho agora da lição sobre propósitos e divisão e valor do livro de Josué. Quando a gente fala aqui do propósito do livro de Josué, é um marco histórico dos hebreus, que agora o povo parecia cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve o objetivo de apresentar uma visão do seu chamado, dos milagres da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, e bem como suas campanhas militares para conquistar a terra de Deus, que havia prometido. E aí, mais tarde, o salmista declarou, né? Pois não conquistarão a terra pela sua espada, e nem pelo seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, portanto, te agradaste deles. Então, não foi pela mão do povo de Israel, foi sim pelo nosso Deus. E aí ele vem falando também sobre a divisão dos livros, divisão dos capítulos, como que cada parte do livro vem contando, né? Então, vem falando aqui sobre a preparação da conquista, ele vem falando também sobre a própria conquista da terra, e vem falando sobre a divisão depois que eles conquistam essa terra. E aí vem a mensagem final, que Josué vem falando sobre as últimas palavras de Josué e a renovação do concerto. Contando essa história, aqui a gente vê que Israel, quando aconteceu tudo isso, vamos falar um pouquinho aqui, que eu fui atropelando um pouco as coisas, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente falou sobre o propósito do livro, falou sobre as divisões e falei também um pouco sobre Canaã. Canaã, quando a gente olha assim, é um povo que Deus abençoou, Deus prometeu, Deus guiou, e nem por isso Deus vem dizendo para esse povo que ele seria próspero, e ele vem sendo até hoje, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, se a gente for pesquisar um pouquinho sobre Israel, a gente vê lá que Israel é um povo que não é um povo conquistador, mas que eles têm muitas coisas. Por exemplo, em tecnologia, eles têm muito mais tecnologia. O PIB de Israel é um dos mais altos, se vocês forem pesquisar depois na internet. Eles são autossuficientes em tecnologia agrícola, então eles conseguem, mesmo com muitas limitações de recursos naturais, eles conseguem fazer produções de grãos e carne para a população inteira, e eles têm uma conservação de água, tipo energia geotérmica, desenvolvimento de softwares. Eles têm muita tecnologia, comunicação e até mesmo as coisas de ciência mesmo. Uma das coisas que as pessoas até falam é que Israel se compara com o Vale do Silício, na Califórnia. Então, assim, tem muita tecnologia de ponta. Isso sem falar de infraestrutura, segurança, exército. Então, eles têm bastante coisa que foi conquistada durante o tempo, desde lá do começo. E aí a gente tem falando aqui sobre o valor, né, do livro de Josué, que ele vem falando, contando as histórias do povo de Israel, mas ele não vem escondendo nenhum dos erros que aconteceu naquele tempo.
ele fala sobre a história completa, não vem escondendo nada. Josué é um livro importante para o devocional da nossa vida, pois nos mostra como indivíduos somos falíveis buscando um relacionamento com Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a promessa. Então, aí, só queria completar para vocês, assim, que quando a gente olha que Deus prometeu uma promessa para o povo, ele fala isso bem antes lá e a gente às vezes não presta muita atenção. Mas se a gente for pegar Gênesis 22:18, Deus falou para Abraão, nessa época, Isaac já tinha nascido, né? Peraí, deixa eu só colocar aqui. Gênesis 20:18. Porque o Senhor havia fechado totalmente toda a madre da casa de Abimeleque, por causa de Sara, sua mulher Abraão. No 18 fala assim: E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. No 17 fala assim: Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E antes disso, quando Deus falou isso já, quando Isaac tinha nascido, antes disso ele já tinha falado também sobre a promessa, que tá ali em Gênesis, peraí. Gênesis 12. Doze, 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, quando Deus estava falando isso aqui para Abraão, Abraão já tinha 100 anos, e a mulher dele, 90, e era estéril. Então, Deus começou a mostrar lá no começo uma promessa que estava se cumprindo com o povo, lá com Josué. E eu queria ler para vocês aqui em Romanos. Romanos 4, 16 ao 21. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é a lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, a qual era pai de todos nós, como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, contra a desesperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então aqui vem falando que mesmo que Sara tivesse esse problema de esterilidade, mesmo que ele já tivesse a idade avançada, e mesmo nem sabendo do que iria acontecer, Deus já tinha visto lá na frente como seria o povo dele, como seria Israel, como seria tudo. Então ele traz a existência daquilo que ainda nem existia, e ele fez essa promessa. E Abraão
crendo naquilo que ainda nem tinha acontecido, ele creu na palavra de Deus e assim foi feito. Por isso a gente é um povo abençoado. Israel é um povo abençoado. E nós não devemos viver sem fé. Nós precisamos de fé. E aí, continuando aqui, Deus prometeu a terra para conquistar, né? Então, tem algumas coisinhas aqui. E a gente teve que conquistar. E aí, tem aqui umas coisas que eu queria ressaltar, é que, por mais que Deus tenha prometido uma coisa para o povo, eles não ficaram sentados esperando isso acontecer. Eles tiveram muito trabalho, eles tiveram que acreditar naquela promessa e conquistar o que foi prometido. E muitas das vezes a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente ouve uma promessa, ouve uma palavra de Deus, acredita, mas em muitos momentos a gente esmorece. Muitas das vezes a gente começa a desacreditar disso que Deus falou. Mas Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E nós não devemos parar ou ficar de braços cruzados. Às vezes as pessoas acham assim, Deus me prometeu um emprego, prometeu saúde, sei lá, prometeu alguma coisa para você, mas aí a pessoa não se profissionaliza, não corre atrás de alguma coisa, não faz um curso, não estuda, não busca, e aí quer que o emprego caia do céu no colo, e não é bem assim que as coisas funcionam. A gente precisa disso, de trabalhar, acreditar e conquistar as coisas. E o livro de Josué, ele mostra pra gente que grande não era o povo, e sim o Deus que o povo servia. Então, assim, nós temos uma outra lição também de tirar desse livro de Josué, que é uma decisão nossa, participar ou não dos planos de Deus. Se a gente escolhe ou não como vai ser, isso não vai interferir nos planos de Deus. Ele sempre vai ter aquela continuidade. Lembra lá de Moisés, de Josué? Aconteceram várias situações antes de eles chegarem na terra. E mesmo assim, Deus honrou a sua promessa. Então eu queria ler com vocês aqui em Isaías 43:3. E aí, só para vocês entenderem, que independente da nossa escolha, Deus, ele age como ele quer. Isaías 43:13 diz assim, ainda que houvesse dia ou eu sou, ninguém há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então ele detém todo... Ele sabe o que faz, ele sabe como faz, mas ele não tira o nosso livre-arbítrio de decidir se a gente quer participar ou não das coisas que ainda vêm para acontecer. Então, os planos de Deus, eles nunca falham. Então, tem gente que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, ele vem na hora certa, no tempo certo, ele vem, resolve tudo o que precisa ser resolvido e ele vem em breve para buscar os seus. Essa é uma promessa que vai se cumprir, tá bem pertinho aí de acontecer. E aí, só para reforçar isso aí que eu tô falando para vocês, vamos ler aqui, abre aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 2:12-13, fala bem assim, se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, é decisão nossa. O que a gente vai fazer? E aí a gente pode abrir também ali em 1 João 1:9. Diz bem assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para vocês verem como que Deus age. Deus é muito maravilhoso.
E aí a gente vem falando aqui dos antecedentes históricos, que o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem maná, né, que caía do céu. Mas Deus lhe daria muitas outras coisas que no deserto eles presenciavam bastante milagres, né, experimentados durante essa caminhada. Mas Deus estava lhe dando agora, a partir desse momento, uma terra que manava leite e mel. E chegando aqui quase no finalzinho, os hebreus conseguiram chegar em Canaã, e isso somente com a mão de Deus, que eles poderiam ter conseguido essa tal façanha. E as últimas palavras aqui de Moisés, com o fim da caminhada do deserto, né? Ele fez uma reunião na fronteira da Terra Prometida, porque ele já sabia que estava próximo à sua partida também, ia morrer muito em breve. Então ele reuniu o povo para falar sobre todos os mandamentos do Senhor. E aí a gente vai para o terceiro e último tópico, falando sobre um novo tempo de fé e as expectativas. Os hebreus eram cheios de fé e boas expectativas, diferente do que ocorria lá 38 anos antes, quando Deus reprovou toda a geração, aquela que morreu lá no deserto, que agora entra na Terra Prometida, né? Uma nova geração, e eles iriam enfrentar alguns obstáculos, como as águas do Rio Jordão, e a expectativa ao longo por algo poderoso da parte de Deus aconteceria, que era uma das grandes vitórias que transformou-se numa certeza entre os hebreus. Deus realizou grandes milagres no meio do povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. A verdade nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, e como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então aqui essa é a nossa primeira lição, e ela vem falando sobre fé. E aí eu queria deixar uns versículos para vocês lerem também, que são falando um pouquinho sobre fé e o que a gente deve continuar fazendo, um tempo de fé e de muitas expectativas boas. Aqui, ó, falando em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então não deixem de ouvir o que Deus tem para falar pra gente, porque isso faz parte da nossa caminhada. E aí tem mais uns 3 versículos que eu quero deixar para vocês meditarem. Em 1 Coríntios 15:58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o outro que eu quero deixar o versículo para vocês é 2 Coríntios 4:16, que diz assim: por isso não desfaleceremos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Filipenses 3:13 fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o último versículo que eu quero deixar para vocês é 2 Timóteo 4.
4:6, que diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da minha boa doutrina que tem seguido. E aí, só para concluir, um ponto importante falado aqui é que a nossa falta de fé, ela impede de nós vermos o sobrenatural. Deus, ele se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Então, o livro de Josué, ele retrata de várias formas a empolgante travessia do Rio Jordão e as inúmeras batalhas que proporcionaram os hebreus a tomar posse da terra prometida, bem como a divisão de terras e tribos que conquistaram os territórios de que foram concedidos de herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Um bom domingo para vocês. Fiquem com a paz do Senhor.